Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Meu nome é Andrew, sou professor de Geografia e quero levar até você, aonde quer que você esteja, um pouquinho da Geografia. E quando a gente fala na Geografia, nessa ciência que tem como objeto de estudo o espaço geográfico, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas ambientais brasileiros. Então confere na tela os nossos objetivos para a aula de hoje. Discutir os problemas ambientais que ocorrem no Brasil e entender os processos responsáveis pela sua geração e agravamento, além de relacionar o desenvolvimento econômico com os problemas ambientais. A gente vai fazer uma análise, então, dos tipos de problemas ambientais existentes no Brasil e ainda de que forma as atividades econômicas vão comprometer o meio natural. E olha aqui para a gente pensar um pouquinho, ó. Você já reconhece a relação entre problemas ambientais e problemas sociais? Afinal de contas, os problemas no meio ambiente, eles têm alguma influência sobre a condição de vida das pessoas? Será que áreas que sofrem com graves impactos ambientais, com graves problemas ambientais, as pessoas que habitam essas áreas também sofrem as suas consequências? É justamente essa análise que a gente tem que fazer e ainda perceber que os impactos ambientais são causados, muitas vezes, por necessidades de crescimento econômico. Agora, eu quero que você tenha em mãos aí o seu caderno e anote também aquilo que eu for apresentando para você, ó, como por exemplo o que você está vendo aqui, ó. Problemas ambientais ou problemas socioambientais brasileiros se intensificaram a partir da segunda metade do século XX, quando o país alcançou elevadas taxas de crescimento econômico e industrial. Ou seja, à medida com que houve o crescimento industrial, o crescimento da atividade econômica no Brasil, seja a agricultura, a pecuária ou a indústria, por consequência percebemos um aumento dos impactos ambientais, um aumento da degradação da natureza. E aí a gente começa a falar em degradação da natureza, a gente não pode deixar de falar do desmatamento. E olha aqui, ó, o desmatamento na Amazônia Legal. Quando falamos em Amazônia Legal, estamos falando da porção da floresta amazônica localizada em território brasileiro, pois a Amazônia Internacional, ela se estende além das fronteiras do território brasileiro, cobrindo outros países da América do Sul. Mas a Amazônia Legal sendo aquela presente dentro do território brasileiro, objeto deste gráfico aqui, ó, que mostra para nós, nos últimos anos, o desmatamento que ele voltou a aumentar na Amazônia. Perceba que em 2016 tínhamos 2.443 quilômetros quadrados de desmatamento. 2017 esse número caiu, 2018, 2019 e uma projeção para 2020, ou seja, um aumento significativo no desmatamento. Então houve a ação do ser humano sobre a floresta amazônica, resultando no quê? No desmatamento, na redução da cobertura vegetal que ali se encontra. E é importante termos claro de que a floresta amazônica levou milhares de anos para se formar e que, quando ocorrer o desmatamento dela, ela não conseguirá se regenerar da forma com que ela estava, da forma com que ela era originalmente. Isso compromete significativamente a qualidade de vida do nosso planeta, em função da importância que a floresta amazônica representa para o nosso planeta, tanto em biodiversidade quanto em outros fatores. Agora olha aqui os problemas ambientais, ó. Principais causas do desmatamento no Brasil são expansão do agronegócio, principalmente das monoculturas. Então, fazendeiros buscam novas áreas para cultivar seus produtos que serão exportados para outras partes do mundo e acabam ocupando áreas que são de floresta que não deveriam ser desmatadas. Sejam essas áreas dentro das suas propriedades ou ainda invadindo áreas a qual elas não lhes pertencem, ou seja, eles não são donos daquelas áreas de floresta, mas como não existe uma fiscalização efetiva, eles vão desmatando aquela área e vão cultivando as suas culturas, seja agricultura ou pecuária. Mas também nós temos outras ações, como por exemplo, garimpos ilegais e áreas de mineração, o comércio madeireiro, pois como são árvores que demoraram centenas de anos para se desenvolverem, para atingirem o tamanho que dispõem, essas árvores têm um valor muito grande no mercado. E aí existem comerciantes de madeira que comercializam essa madeira de forma ilegal. E nós também temos a especulação fundiária e projetos de infraestrutura. Então,
A infraestrutura, por sua vez, construção de rodovias, ferrovias e outras tantas estruturas, acaba resultando também no desmatamento. E a agropecuária extensiva, olha aqui, ó, as atividades agropecuárias realizadas de forma insustentável ocupam grandes áreas com pastagens ou monoculturas. As produções visam o mercado externo e levam ao esgotamento do solo e à escassez dos recursos hídricos. Então, a prática agrícola ou a pecuária realizada sem um manejo, sem uma preocupação sobre o solo, sobre as condições da natureza, irá comprometer diretamente a água, comprometer o ecossistema, comprometer inclusive aquele solo, que muito rapidamente poderá se tornar pobre, não sendo mais capaz de garantir a prática da agricultura ou da pecuária. E aqui a gente tem a ideia da água virtual. Não sei se é um conceito muito familiar a vocês, mas quando a gente fala em água virtual, nós estamos falando numa quantidade de água utilizada para a realização de alguma atividade. A gente pode pensar na água virtual nos processos produtivos. Para isso, eu quero que você dê uma olhada do lado direito da sua tela. Existe ali um gráfico que mostra algumas coisas ali e uma quantidade de água necessária. Nós temos aqui, ó, o gado, aonde para a criação do gado, até ele estar pronto para o abate, são necessários aproximadamente 17.100 litros de água necessários para quê? Para que o gado ele esteja pronto para o abate. Na criação de aves, por exemplo, 3.700 litros de água. Então, a gente vai perceber essa organização, ó, para a produção de leite, 7.125 litros de água. Então, essa água sendo o necessário para garantir a produção daquele item. Então, é importante a gente perceber que os produtos que nós temos no nosso cotidiano, por mais que não sejam líquidos, que não levem água na sua composição, durante as etapas de fabricação e produção, a água foi um elemento, foi um recurso natural necessário. E aqui a crise hídrica no Brasil. Quando a gente fala em crise hídrica, nós estamos falando em alguma condição negativa, ou seja, na falta de disponibilidade de água em grande quantidade, que conforme nós já vimos aqui, a água ela é essencial e nós utilizamos a água para uma infinidade de processos, sejam eles para o nosso consumo, para as atividades industriais e também, conforme a gente viu ali, a água virtual. Agora, a gente falando em crise hídrica, a gente vai perceber que, desde 2012, observa-se a gradativa redução nos índices pluviométricos em algumas regiões do Brasil. Quer dizer que a gente percebeu que está chovendo menos. Seguindo aqui, ó, esse fenômeno climático tem prejudicado de forma significativa a oferta de água para o abastecimento público, principalmente no semiárido e nas regiões altamente povoadas aos grandes centros urbanos. Então, lugares onde não chove muito, em função dessa redução no território brasileiro dos índices pluviométricos, o que acontece? As áreas do semiárido que já sofriam com a falta de água, passam a sofrer ainda mais, porque se já chovia pouco, os rios já tinham pouca quantidade de água. Nesse momento da crise hídrica que a gente percebe desde o ano de 2012, ocorre o quê? Ainda mais a redução dos níveis desses rios, comprometendo o abastecimento dessas populações. E ainda nas áreas urbanas do centro-oeste, do sudeste e do sul, a gente percebe que essa falta, essa redução das chuvas e a grande quantidade de pessoas que necessitam de água, seja para as atividades econômicas, bem como para as suas atividades domésticas, essa grande necessidade acaba fazendo com que haja uma incapacidade de um abastecimento constante para essas pessoas. E aí a gente começa a perceber políticas de racionamento. E causas da escassez de água. Por que a água ela começa a entrar nessa condição de escassez? Aumento do desmatamento, aquecimento global, falta de investimentos em captação e armazenamento da água, ocupação irregular das áreas de mananciais, ou seja, as áreas onde existem uma grande quantidade de nascentes cujas águas são destinadas ao abastecimento, destruição de mata ciliar que provoca o assoreamento, poluição dos rios por esgoto urbano, produtos químicos, agricultura, resíduos industriais, o manejo que não é realizado de forma adequada sobre as bacias hidrográficas, são algumas das condições que vão comprometer diretamente
a qualidade e a disponibilidade da água para a nossa sociedade. E agora, se você olhar aqui, ó, você sabe de onde vem a água que abastece o seu município? E você sabe como são feitas a captação, o tratamento e a distribuição dessa água? Por mais que seja uma resposta pessoal, no estado do Paraná a gente tem uma característica bem geral, assim, que você vai poder colocar na sua resposta. Então, o tempo está na tela e eu estou esperando você. Muito bem, o que você colocou na sua resposta? Vamos ver aqui, ó. A Sanepar, que é a companhia paranaense estatal, ela é responsável pela prestação do serviço de saneamento básico a 345 cidades paranaenses, além de Porto União e Santa Catarina, além de 303 localidades de menor porte. Podemos citar ali alguns distritos, algumas localidades de menor porte, onde a Sanepar também leva água tratada. Nos demais municípios paranaenses, o abastecimento de água é realizado pelas prefeituras e ou por empresas contratadas para esta finalidade. Por isso que eu falei para você ali que quando a gente fala no estado do Paraná, a gente tem a grande maioria dos municípios paranaenses sendo atendidos pela Sanepar. Porém, como você sabe, o estado do Paraná dispõe de 399 municípios e aqueles municípios que não são atendidos pela Sanepar são atendidos ou pelas prefeituras ou ainda as prefeituras acabam terceirizando o serviço de abastecimento de água para essa população, visando assim garantir o abastecimento de água tratada à sua população. E agora a gente vai falar um pouquinho da mineração. A mineração ela causa alguns impactos no meio natural, que conforme a imagem que você vê aí na sua tela, mostra para você uma área de mineração. Perceba que toda a cobertura vegetal que ali existia, ela acabou sendo retirada. Nós temos ali grandes crateras que foram realizadas a partir dos processos de escavação e extração
dos recursos minerais, que no Brasil a gente tem um destaque para o alumínio, o cobre, o estanho, o ferro, o manganês, o nióbio, o níquel e o ouro, que correspondem a 98,6% do valor de toda a produção mineral comercializada. Ou seja, esses minerais representam a maior parcela ou quase todos os recursos minerais que são extraídos do subsolo brasileiro, cujas regiões de Minas Gerais ali se destacam muito por essa prática, mas também sendo estas atividades de mineração presentes em outras regiões do território brasileiro. E quais os problemas que a mineração causa? Olha aqui, ó. Alteração da paisagem, contaminação dos recursos hídricos, contaminação do solo, redução da biodiversidade, desmatamento, geração de resíduos e rejeitos, concentração de renda e doenças. Então são algumas das condições das consequências da mineração. Altera a paisagem, compromete a vida. Em função de produtos químicos que são utilizados para a mineração, nós temos ali a contaminação do solo, pessoas ficando doentes em função dos elementos que são utilizados ali na mineração. Então a gente tem comprometimentos significativos. Olha aqui, ó. A gente não pode falar de mineração, Brasil, sem falar em rompimento de barragens, que as barragens nas mineradoras têm por objetivo concentrar e reter todos os rejeitos produzidos durante a mineração. Ou seja, tudo aquilo que foi extraído, que não servia para mais nada, que não podia ser utilizado para mais nada, ele é acondicionado nessas barragens. E os rompimentos delas consistem em essas barragens estarem muito cheias e as estruturas que sustentam ali não suportarem o peso desses rejeitos, aonde estoura essa barragem e acaba comprometendo toda a vida. Comprometendo pessoas, ceifando a vida de pessoas, comprometendo o meio natural, em função de todo aquele lodo, aquele rejeito que acaba cobrindo toda a região por onde vem passando. E é o assoreamento dos rios. Assoreamento consiste no acúmulo de sedimentos provenientes das margens do rio no leito desses rios. E esse assoreamento ele ocorre por quê? Pela retirada da mata ciliar, vegetação que vai margeando os rios. Dá uma olhada aqui, ó. Acúmulo de sedimentos ao longo dos cursos dos rios, mas que podem ser intensificados pela ação humana, quando o ser humano vai lá e retira toda a mata ciliar, comprometendo o curso da água. Retirada da mata ciliar, deposição de lixo ou resíduos, construção de barragens e principalmente a falta de manejo no uso do solo, ou seja, a utilização de forma não racional e não planejada do solo nas áreas próximas aos rios. E quais são as consequências? A escassez de água, enchentes, o comprometimento do ecossistema aquático, além da perda do solo. E por que a perda do solo? Para isso eu trouxe para você essa imagem aqui, ó, que mostra a mata ciliar, o rio e a mata ciliar. Ó. Na imagem que você está vendo, então, do lado esquerdo, você tem uma condição natural, aonde, no caso de ocorrência de chuvas, as raízes da vegetação da mata ciliar vai conter a erosão, vai conter os sedimentos do solo para que eles não se acumulem nessa área do rio. O que acontece quando nós temos a retirada da mata ciliar? Todo esse solo aqui fica desprotegido. Então, é uma área que vai sofrer com o processo de erosão, pois a ação da água da chuva vai atingir esse solo e vai levar toda essa superfície, os elementos, os nutrientes do solo para o fundo do leito do rio. Então perceba que a perda do solo, nós temos aqui a deposição de sedimentos no fundo do rio, você vai ter o rio alagando áreas que não eram originalmente cobertas por água e ainda o comprometimento de toda a vida natural aqui, ó, toda a vida, seja ela vegetal ou animal. E agora que a gente falou um pouquinho sobre algumas condições, alguns problemas ambientais brasileiros, olha a nossa segunda atividade na tela para você, ó. Você lembra da tragédia ocasionada pelo rompimento da barragem de Brumadinho? Assistiu ou leu algo a respeito? Escreva os problemas socioambientais decorrentes desse episódio. Então é para você fazer uma reflexão aí sobre o rompimento de barragens e as consequências para a sociedade e para o meio ambiente. Tempo na tela e a gente aguardando você!
Vamos conferir a resposta aí, o que você colocou? Olha aqui, ó. É importante que você consiga identificar os problemas ambientais como a destruição do ambiente, prejuízo ao ecossistema da região, além da alteração dos fluxos hídricos, contaminação do solo pelos rejeitos da mineração, contaminação da água, prejuízos à fauna e flora, entre outros, e relacionar estes com as mortes causadas, a destruição de moradias, perda de áreas agricultáveis, etc. Então, justamente relacionar o impacto desse rompimento da barragem com a vida das pessoas e com o meio natural. E o que foi tratado então nessa nossa aula de hoje? Falamos sobre problemas ambientais brasileiros, algumas atividades econômicas e de que forma essas atividades comprometem diretamente o meio natural. Quero desejar a você um forte abraço e até a próxima aula!